sentar novamente. Boa noite, igreja. Amém. Só vou reforçar que nessa próxima quinta-feira, eu quero, olha, quando eu faço com as mulheres aqui em cima, dá boa. Agora eu quero ver com vocês. Vocês têm a voz o timbre mais forte, né? Geralmente, ali é um, né? Então, vamos lá. Quinta-feira agora, nós iremos ter a jornada masculina. Então, tá. O Jonathan deu ênfase e o pastor ali, acho que eles estão mais animados. Eu não vou dar uma segunda chance, se tiver uma só. Eu avisei antes. Então, quinta-feira agora vai ter o culto para homens, né? Então, jornada masculina nessa próxima quinta para você, homem, né? Você que tem ali o seu filho, seu vizinho, convida. Bem que eu acredito que Deus vai ter um tempo muito abençoado para vocês, homens. Amém? No sábado, nós teremos o nosso culto de jovens. Nem o Eloísa e a Natália gritaram. Então, a Natália dá um desconto. Não vou tentar de novo, Eloísa, porque eu não dei para os homens, eu não posso dar para os jovens. Tá? Então, eu não vou dar essa ênfase. Mas você, jovem, como diz o Leandro, até 100 anos, você pode vir. Então, você pode vir, pode trazer um amigo. Você que se sente jovem também, pode vir também, que é muito bom. Os jovens não vão olhar para vocês indiferentes, eles vão te acolher e vão fazer você pular junto. Então, por favor, vocês estão super convidados. Eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita? Amém, glória a Deus. Que você possa se sentir à vontade neste lugar, acolhida neste lugar. Para nós é uma alegria receber vocês. O pessoal dos outros vai dar uma caneta para vocês preencher. Tá bom? Fiquem à vontade. Vocês podem dar uma salva de palmas para essa vida? Amém. Eu gostaria também de liberar as crianças para o seu culto. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, ó Pai, colocar a nossa dependência do Senhor, ó Pai, essa noite, Senhor Jesus, ó Pai. Te pedimos, Deus, que a Tua presença, Senhor Jesus, ó Pai, continue, Senhor Jesus, ó Pai, conosco, ministrando os nossos corações, Senhor Jesus, como foi com o louvor, ó Pai. Ministre os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, que eles sejam levados cativos àquilo que o Senhor tem, Senhor Jesus, para nós essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, eu vou dizer para vocês que, por mim, podia continuar o louvor até o fim do culto. Eu não sei vocês, mas a presença do Senhor aqui estava muito, muito, muito forte. Muito forte. Amém? Essa noite eu quero começar falando um pouquinho sobre nascer de novo. Né? Sobre quando nós nos voltamos para a presença do Senhor, quando nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos de novo. E a palavra do Senhor vai dizer em João 3, 5, 7, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E quando nós aceitamos o nosso Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos Espírito. Então, o que isso significa? Significa que nós temos, sim, o poder e a oportunidade de mudança. O poder em Deus, porque Ele nos ajuda. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, nós podemos nos deixar ser moldados. Né? E por que eu estou dando uma ênfase para a gente começar já falando em mudança? Por que eu estou dando uma ênfase? Porque a gente já começa. Porque eu gostaria que eu e você pudéssemos abrir bem o nosso coração. Nós pudéssemos abrir bem a nossa mente. Fala, Deus, eu preciso ser moldada, eu preciso ser direcionada pelo Senhor, mas eu quero. E quando nós pedimos ajuda para o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Quando nós pedimos para que Ele tome a presença, que Ele tome lugar, que Ele se manifeste, que Ele seja através de nós, aí sim nós podemos ser mudados e nós podemos ser moldados pela presença dEle. Muitas vezes a gente cresce ouvindo pau que nasce torto, morre torto. Não, ele não morre torto, desde que a gente seja direcionado. Muitas vezes a gente vê aquelas árvores que do lado tem aqueles pauzinhos e uns negócios que seguram em volta, umas cordinhas. Para quê? Porque às vezes ele está crescendo meio torto.
Mas aqueles alicerces na lateral vai puxando, ele vai se endireitando, e quando ele começa a tomar um formato de que ele não quebre mais, que ele não esteja, aí as pessoas tiram e ele pode crescer uma árvore frondosa e não torta. E muitas vezes o Espírito Santo não está do lado de fora, né, mas está do nosso lado de dentro. Muitas vezes com aquele pauzinho, muitas vezes envolvendo a gente com aqueles cordões, para que nós possamos ser moldados. Então, na presença do Senhor, quando nós falamos que nós nascemos de novo, nós podemos sim ser moldados, né? Então, nós não morreremos da mesma forma. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu passei por isso, então é assim que eu sou. Não. Se nós nascemos de novo, nós podemos falar: Deus, eu entendo do Senhor, eu sei que eu posso no Senhor. Sozinho, talvez, nós não conseguiríamos. Mas no Senhor eu sei que eu sou capaz. Na tua presença eu sei que eu posso. Então é com humildade que a gente fala: Deus, em ti eu vou mudar. Então quando Deus fala, quem nasceu do Espírito é Espírito, então as nossas atitudes com certeza elas são mudadas e moldadas. Amém? E o tema da palavra de hoje é tempo de levantarmos muros ao redor do nosso lar. E eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo, bem rapidinho, Êxodo 14. A partir do verso 13. E Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levantarás a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar seco. E eu quero começando a dar uma ênfase aqui. A palavra do Senhor, quando nós lemos esse texto, ele está se referindo quando os egípcios, o povo de Deus está saindo do Egito, fugindo, e indo para o deserto, numa direção de Deus, onde Deus já tinha falado, Moisés já tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas no Egito, né? Então, assim, o povo já tinha contemplado a presença do Senhor, o povo já sabia o Deus a qual eles serviam, mas Deus ali, acho que Deus queria fazer com que a fé deles aumentasse, que a fé deles pudesse ser potencializada. E aí, quando eles estão próximos, os egípcios estão atrás deles ali, e eles estão próximo do mar, ou seja, como que é aquela que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega? É mais ou menos isso que eles estavam nessa situação, entre a cruz e a espada. E aí, foi o que aconteceu. Foi onde que eles falaram para Moisés: Moisés, e agora? A gente não vai passar isso aqui a nado, né? E se a gente vier para trás, os egípcios vão pegar, vai acabar com a gente vai ser detonado. O que nós vamos fazer? Só que eles já tinham uma palavra do Senhor, que Deus faria com que eles fossem para a terra prometida. E aí, Moisés, por ouvir a voz do povo, vai até Deus. E Deus fala para Moisés: por que você tem me clamado? Só diga para o povo, marche. E o povo marchou, Moisés levanta o seu cajado, o mar é aberto, e eles passam no seco, e aí o restante você já conhece, não conhece, é uma boa oportunidade para você pegar a sua Bíblia e se deleitar nela, que são passagens muito maravilhosas do Senhor. O que eu quero dizer essa noite? Que o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. A parte do Senhor, Ele vai fazer. Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Mas aquilo que Ele deixou para que nós façamos, isso Ele não vai fazer. Isso não tem o porquê Ele fazer sozinho, né? Então, Ele tem a nós. Então, aquilo que está diante de Deus fazer, pode ter certeza que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Mas aquilo que está sobre nós, isso nós precisamos fazer. Então, Deus diz para Moisés: diga ao povo que marche. Diga ao povo que eles se disponham. Diga ao povo que eles dêem o primeiro passo. Muitas vezes nós queremos que Deus dê o primeiro passo. Nós queremos ver para crer.
Mas aí está a diferença, porque muitas vezes Deus quer ativar a nossa fé, para que nós possamos dar o primeiro passo, e aí Ele mostrar que realmente Ele é Deus nas nossas vidas. Então, assim, trazendo hoje para nós essa autorresponsabilidade. Deus faz, Deus fala, diante da palavra dEle, eu irei, mas eu marcharei. Eu vou marchar naquilo que Deus tem. Eu vou andar naquilo que Deus tem para mim. E eu gostaria dessa noite, pastor, o que isso tudo tem a ver com construção de muro? O que tudo isso tem a ver com o meu lar? E essa semana passada, o Leandro me trouxe o desafio de trazer a palavra. E eu vou confessar 2 coisas. Eu gosto de preparar a palavra no dia. Sabe quando a palavra vem assim, quentinha? Eu gosto disso, eu gosto de estar ali. Lógico, durante a semana vai vindo o esqueleto. E Deus vai ministrando. Mas eu gosto de fazer a palavra no dia. Só que domingo, né? Domingo de manhã, domingo à noite, a gente teve um final de semana mais corrido, com alguns afazeres. E aí, eu não teria tempo. E durante a semana eu fui fazendo. Então, eu peguei um dia da semana no período da tarde, eu passei a tarde ali fazendo e tal. E aí, cheguei em casa e falei para o Leandro assim, falei, marido, agora, acho que a gente saiu daqui umas 7 horas. E aí eu falei, marido, agora eu vou terminar a palavra, é só conclusão. Eu comecei a palavra aqui na igreja e falei assim, vou só concluir em casa. Quando eu cheguei na conclusão, Deus mandou mudar tudo. Deus mudou assim, do começo ao fim. Eu falei, Deus, você está de sacanagem comigo, né? Porque era só a conclusão que eu precisava. Eu não precisava mudar toda a palavra. E Deus fez com que eu mudasse toda a palavra, toda a direção. E aí eu fui encaixando uma coisa na outra. E então, assim, essa noite, gostaria de dizer para você que se você está aqui, é porque Deus quer falar ao seu coração. Porque Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você, porque Ele começa nos ministrando primeiro. Amém? E eu gostaria de falar um pouco de levantar os muros, e eu quero falar de Neemias. Neemias foi uma pessoa que Deus colocou o seu coração para levantar os muros de Jerusalém, onde estavam aquelas muralhas todas quebradas, todas fendidas, os portões, que um dia talvez foi um lugar bonito, talvez foi um lugar estruturado, estava sem estrutura nenhuma. E Deus falou assim, vai, colocou no coração dele, vai reconstruir este lugar. E, resumidamente, Neemias, ele estava num outro reino, num outro local, que não era Jerusalém. Ele foi levado cativo, e lá ele cumpria um papel de copeiro. Lá ele era copeiro do rei. E ele entra para servir o rei, e o rei vê que ele está triste, e olha para ele e fala assim, por que você está triste? Se nem doente você está. Por que essa tua face, esse seu semblante de tristeza? E Neemias abre o coração para o rei, e ele fala, lá onde está enterrados meus pais, onde é a minha história, onde é o meu povo está em ruínas, e eu soube disso, e o meu coração está triste. E o rei olha para ele e fala para ele assim, o que queres? O que eu posso, fazer, digamos assim. E agora eu vou começar, eu coloquei alguns tópicos, então o primeiro tópico foi o quê? Neemias orou. Neemias, ele, além de receber o aval, a benevolência do rei, ele não apenas ficou nisso. Ele orou a Deus para ter certeza daquilo que Deus estava falando no seu coração. E aqui eu quero abrir um parênteses, que Neemias não queimou o coração sozinho. Não foi ele que decidiu. Eu creio que Deus colocou isso no coração dele. Colocou essa chama de transformar, de mudar, de mudança nele. E através disso, eu acredito que já estava queimando o coração dele, e ele vai até o rei. E vamos falar a verdade, porque o rei, na metade da história, e a gente não vai entrar nessa parte, o rei fala para ele, mas quanto tempo você vai demorar lá? Quanto tempo você acha que você vai gastar lá? Para um rei falar isso para um servo, é porque o servo era bom, né? Você não quer ficar longe das pessoas boas, das pessoas que te ajudam, te auxiliam. Então,
do rei falar assim, você pode ir, é uma direção de Deus. É onde Deus fala assim, ó, essa é a minha parte. Então, a gente volta lá, né? Deus fala para o povo que marche. Então, quando Deus coloca isso no coração de Neemias, e quando Deus coloca aí essa benevolência no coração do rei, para com Neemias, eu acredito que assim, ó, Neemias, a minha parte eu estou fazendo. Agora, vamos fazer a sua. E Neemias vai até Deus e ora. E aí ele volta para o rei e fala, rei, se for do seu agrado, que eu vá reconstruir. E o rei dá esse aval a ele. Dá essa autoridade para ele, porque se a gente for discorrer, Neemias vai com algumas cartas, vai com algumas direções para lá. Então, assim, tudo aquilo que nós fomos fazer, por mais que parece oportuno, por mais que aquilo que está diante de nós parece ser o certo, eu convido eu e você a tirar um tempo de oração. Um tempo de Deus, realmente isso. Sabe, colocar e falar assim, Deus, a princípio pelos meus olhos, parece tudo certo. A princípio pelos meus olhos, já posso fechar o negócio porque está tudo certo. Mas é do Senhor, porque quando nós temos o aval de Deus, nós conseguimos chegar muito mais longe, porque Deus nos fortalece. Deus fala assim, ó, vai, eu estou te impulsionando, então agora vai. E foi isso que Neemias teve quando ele orou. Ele teve a direção de Deus, ele teve a certeza daquilo que Deus tinha para ele. Segunda parte, ele levantando os muros. Neemias, ele teve um modo e uma maneira. Gostaria que você estivesse abrindo bem rapidinho comigo, em Neemias 2:11. Ele vai dizer assim, cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias, mesmo tendo o aval de Deus, mesmo tendo o aval do rei, ele chega até Jerusalém e ele passa ali 3 dias. Com certeza o burburinho já tinha começado, né? O que será que ele está fazendo aqui? Quem será esse nesse lugar? E a palavra de Deus diz que ele passa 3 dias ali, mas ele não fala nada. Ele apenas se mantém. Então, nós não podemos sair falando, por mais que a bênção está ali, por mais que nós temos o aval de Deus, nós não podemos sair por aí, chegando, falando, declarando. Então, nós temos que entender que tudo em Deus há uma maneira e um modo. E Neemias entendeu isso, porque ele passou ali 3 dias, sem declarar para ninguém qual era o objetivo dele. E Neemias analisou a estrutura do lugar. Então, nós precisamos analisar o local. Nós precisamos orar, nós precisamos entender o modo e a maneira. E nós precisamos analisar. E lá no Neemias 2:16, ele vai colocar assim, e não souberam, a partir do verso 12 ali, ele fala assim, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o Deus me pôs no coração, para fazer em Jerusalém. Parte B, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar, e cavalgura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam que ele esteve lá. Muitas vezes a gente, com impulso,
naquela impulsividade de construir, de fazer. A gente quer chegar chegando, quer fazer tudo de uma vez. Mas não é bem assim. E eu quero colocar isso um pouco para dentro da nossa casa, do nosso lar. Às vezes a gente está com aquela expectativa do nosso coração, às vezes a gente tem escutado a voz de Deus, a gente tem entendido a direção de Deus, e a gente quer chegar já estruturando o nosso marido, a gente quer estruturar os nossos filhos, a gente quer resolver toda aquela situação que está ali, que nem os muros fendidos. Às vezes nós estamos com um casamento já destruído, em ruínas, mas você tem uma palavra, você tem uma direção, você está com aquela fé poderosa queimando dentro de você, e você já quer chegar que nem mulher fazendo faxina, levanta tudo, e faz e acontece. Mas o que nós aprendemos com Neemias? Que ele primeiro sonda o terreno. Ele primeiro olha como estão as estruturas. Porque talvez se ele chegasse já fazendo acontecer, ele iria se cansar pela força do braço. Porque muitas vezes a gente está batendo a cabeça num ponto. Estamos lutando, só que nós não estamos enxergando a totalidade. A gente não está enxergando o porquê. Muitas vezes a gente está amenizando os sintomas, mas nós não estamos tratando a causa. E nós nunca iremos conseguir atingir a meta de construir esse muro, se a gente só for lá e amenizar os sintomas, se a gente amenizar a situação. Não, a gente tem que ir, mas a gente tem que olhar de uma maneira diferente. A gente tem que olhar de uma maneira que nós possamos entender que o que nós fizermos vai ser intencional. Que o que nós fizermos vai fazer diferença, vai estruturar aquele muro do nosso lar. Porque se você decorrer um pouquinho mais, quando eles ficam sabendo o que Neemias veio para fazer, vem um pessoal e fala para ele assim, vão levantar aquele muro, mas vai vir uma raposa, vai sentar e vai cair. E muitas vezes é isso que a gente está fazendo. Quando a gente não para estruturar, quando a gente não para analisar, muitas vezes a gente levanta 2, 3 tijolos e vai cair de novo. Porque nós não estamos analisando a totalidade. Então, aquilo que às vezes não me fere o meu próximo. Às vezes a maneira como eu falo, estou na minha razão, mas a maneira como eu falo, eu posso ferir o meu esposo, eu posso ferir a minha esposa, eu posso ferir os meus filhos. Aquilo que não dói em mim, pode doer no próximo. Então, nós temos que aprender a analisar. Nós precisamos ver o ambiente, ver por onde nós devemos começar. Eu preciso começar analisando o meu casamento. Como está eu e meu esposo? Nós estamos bem? Eu preciso analisar como eu estou em Deus. Eu estou bem em Deus? Porque quando nós estamos bem em Deus, quando nós estamos na direção de Deus, e nós começamos a analisar de fora, nós entendemos que ali Deus está. Eu preciso analisar que se eu e meu marido nós estamos bem, nós podemos juntos analisar a estrutura da casa, analisar os nossos filhos. Porque se um puxa para um lado, um puxa para o outro, pode ter certeza que não vai dar certo. Porque não é um cabo de guerra. Né? E se Neemias chegasse ali e não analisasse a situação e chegasse falando da maneira que ele estava, pode ter certeza que não ia dar em nada, por mais que ele estivesse debaixo de uma direção de Deus. Então, com Deus nós temos que orar, nós temos que entender a maneira, e nós temos que analisar aquilo que nós precisamos analisar. Amém? E pode ter certeza que quando nós nos levantamos e damos um passo para Deus, nós teremos inimigos. E quando nós falamos nesse sentido de que nós teremos inimigo, muitas vezes começa por nós mesmos. A palavra de Deus vai dizer que quando Neemias ele fala, ele declara o porquê ele foi até aquela terra, porque ele foi até aquele lugar. E em Neemias 4:11, ele vai dizer assim: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E às vezes,
Às vezes não, sempre. Quando nós nos levantamos e falamos, Deus, é comigo a bola da vez, eu vou fazer, vai acontecer. Os inimigos se levantam. E os inimigos, muitas vezes, é nós que falamos assim, não, eu não sou capaz. E Deus está falando, você não é, e realmente nós não somos. Mas em Deus nós somos. Em Deus nós chegaremos lá. E os nossos inimigos, muitas vezes, Neemias, ele enfrentou deboche. Os inimigos que não queriam que Jerusalém fosse reerguida, levantada, a palavra de Deus vai dizer que eles falam para Neemias assim, esse povo fraco quer levantar esse muro? Muitas vezes a gente vai ouvir isso. Você, sozinha, você vai estruturar a sua casa? Esse teu casamento já não dá certo. Esse seu filho, sozinha, você vai lutar? Para de lutar. Muitas vezes a gente vai ouvir isso. Ou muitas vezes nós vamos declarar aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo, e vai vir aquele ar de deboche, as pessoas olhando para mim, vai, tenta, não vai dar certo, vamos ver quanto tempo você vai durar. Neemias passou por tudo isso. Por deboche, por pessoas falando que era um povo fraco, falando que o muro não daria em nada, que o muro ele romperia. Mas Neemias, mesmo diante de tudo isso, ele enfrentou o deboche, ele enfrentou as adversidades. E a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, a atitude dele foi diferente. Ele se posicionou, e quando ele se posicionou diante dos inimigos dele, as pessoas que estavam junto com ele, ele colocou um povo para vigiar e outro povo para levantar. Então, quando nós estamos numa família, nós estamos no nosso lar, enquanto nós estamos orando e intercedendo, porque nós estamos trabalhando, levantando um muro, nós também com as nossas atitudes estamos guerreando. Nós estamos falando assim, ó, inimigo, você pode vir, mas eu não vou deixar. Você pode ter as suas artimanhas, mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar esse ar de deboche me parar. Eu não vou deixar, às vezes, o olhar e ver que não está acontecendo, que não está rompendo, me parar. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar pelejando pelo meu marido, eu vou continuar pelejando pela minha casa, eu vou continuar pelejando pelo meu lar. E foi isso que Neemias fez. A palavra de Deus diz que os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e a outra tinha uma arma. Então nós também temos que ser estratégicos. Nós também temos que ser sábios. Entender quais são as estratégias, quais são as armas que nós precisamos ter. E nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. O inimigo, ele é sorrateiro. E ele vai tentar. Contra mim e contra você. Mas nós somos perseverantes em Deus. Neemias, ele entendeu o chamado dele. Que era para aquele muro, para aquele momento. Ele teve discernimento de orar. Ele teve discernimento de entender o modo. Ele teve discernimento de entender os inimigos. Ele teve discernimento de saber a hora certa de falar. E tudo isso nós precisamos ter dentro do nosso lar. Muitas vezes a gente chega da rua e com aquela expectativa ou com aquela situação e vai despejando tudo, sem saber como foi o dia do outro. Sem parar para analisar qual foi o ambiente da casa. Muitas vezes a gente chega acelerado para fazer uma janta, para fazer, né, as mulheres que trabalham fora, os homens que chegam em casa, que às vezes quer tomar um banho e descansar, e não para analisar como foi o dia dos nossos filhos. Como que está o ambiente daquela casa. Então, para que nós possamos ter o nosso lar com os muros levantados, com os nossos muros erguidos, nós precisamos nos voltar para entender o ambiente, para nos colocar no lugar do outro. Às vezes o seu dia não foi bom, mas talvez o do outro foi ainda pior. Vamos se juntar, vamos orar? Talvez você está com uma situação e às vezes você chega, às vezes, muito feliz e a pessoa que está lá está meio depressiva, meio triste, joga aquele balde de água fria. Então nós precisamos entender, nós precisamos estar firmados naquilo que nós temos para fazer, aquilo que nós temos para realizar. E o inimigo, ele é astuto. Ele não conseguiu, através de uma estratégia,
fazer com que os muros fossem parados, que eles parassem de ser construídos. Então, ele tenta uma segunda tentativa que ele tem para destruir. Neemias 6:3. Ele vai dizer assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande... no 6. Deixa eu achar. No 2, ele diz assim: Sambalete e Gesem enviaram a dizer, vem e consagremo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Enom. Porém, intentaram fazer-me o mal. E Neemias, ele manda dizer, e lhes disse os mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E aqui eu quero deixar um pouco para nós que nós não podemos ter distrações. Quando nós nos levantamos e falamos, a partir de hoje, vai ser diferente. A partir de hoje eu estou nessa obra, é o meu chamado, é isso que eu estou entendendo. Eu estou levantando o muro da minha casa, eu estou levantando o muro do meu lar. Nós não podemos deixar com que as distrações nos tirem daquilo que Deus tem. Você pode colocar o vídeo para mim rapidinho, por favor? Ele é rapidinho, mas ele é muito profundo. Porque muitas vezes quando nós estamos lutando as nossas guerras internas, muitas vezes quando nós estamos lutando por nós mesmos, colocando o nosso trabalho, colocamos os nossos sonhos, os nossos objetivos pessoais, nós nos distraímos. E nós, infelizmente, deixamos de estar guerreando pelos nossos filhos. Nós deixamos de intencionar. A gente começa, vou sair daqui, eu vou orar, eu vou sair daqui, eu vou fazer, eu vou sair daqui, e de repente as distrações vêm. As distrações pode ser horas a mais no trabalho. A distração pode ser uma série nova. A distração pode ser qualquer outra coisa que te tire do foco daquilo que é a verdade, daquilo que é real, que são os nossos filhos, que são a nossa direção. E, infelizmente, nós deixamos por terceiros, deixamos na escola, e nós não podemos deixar com que isso aconteça. Eu e você temos que ser intencionais e fazer que nem Neemias fez. Eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. Eu tenho uma grande obra, então eu não posso sair daqui. Porque quando nós entendemos que quando o nosso muro está estruturado, quando a nossa casa está firme, aí sim a gente pode olhar lá para fora. Aí sim a gente pode querer ajudar no nosso ministério fora do nosso lar, porque o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. É com os nossos filhos. E eu gostaria de deixar que muitas vezes a gente para conversar, para falar com alguém, e o que a gente fala? Nossa, esse mundo está perdido. Quem já ouviu ou já falou isso? Nossa, esse mundo está perdido. Se está assim na minha geração, imagine na geração dos meus filhos, dos meus netos, como não vai ser? Que tipo de mundo está ficando para o meu filho? Só que eu e você hoje, nós temos que entender que nós temos que andar na contramão do mundo. Então, a nossa resposta para isso tem que ser assim: que tipo de filho, que tipo de filha eu estou deixando para esse mundo? Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com caráter, que pensam no próximo, que não pensam em si mesmo, que não são egoístas. E isso não é a escola que vai ensinar, isso não é a igreja que vai ensinar. Isso quem vai ensinar é vocês como família, como lar, a estruturar esse mundo. Sabe,
como você vai ensinar o seu filho a ser um homem de verdade? Aquele que se torna o homem da casa, o sacerdote da casa. Aquele que fala assim, é eu que não vou dormir para a gente resolver essa situação. Lá em casa, quem não dorme, se a gente tem algum problema, é o Leandro, não sou eu. Eu deito e durmo. Eu sou auxiliadora, mas está sobre ele. Por quê? Porque ele é o sacerdote da minha casa. E os meus filhos têm que crescer vendo isso. O meu filho tem que crescer entendendo que para ser um homem de verdade, é ele que fala, não, bate no peito que aqui é eu que vou fazer. É esse tipo de geração que nós temos que deixar. É esse tipo de pessoas que nós temos que deixar vivendo nesse próximo mundo. Eu, quando comecei a namorar com o Leandro, e até hoje, é assim, eu saí sem carteira. Porque quem paga as contas, quem paga as despesas, é ele. É ele que me leva e fala assim, ó, só que também é assim. Ele olha para mim e fala assim, digamos, exemplo, hoje a gente tem dinheiro para comer pão com ovo. A gente vai sentar e a gente vai comer pão com ovo. Dá para ir ali na barraquinha do cachorro-quente. A gente vai ir lá na barraquinha do cachorro-quente, mas ele vai pagar. Ele é o homem da casa. Agora, o dia que ele fala assim, olha, eu vou te levar naquele lugar espetacular, e bababá, bababá, é ele também que vai manter. Porque ele foi criado assim. Ele foi criado com essa hombridade. Sabe, de falar, não, nós vamos comer. E a mulher tem que entender. Porque às vezes a mulher só quer o bem bom. Ele só quer a parte boa do homem, e o dia que o homem fala assim, ó, não dá, aí emburra, e aí não quer nem o pão com ovo. E nós temos que saber ter essa diferença na nossa casa, entender os tempos, entender por aquilo que a gente está passando. Então, é esse tipo de homem, esse tipo de caráter que nós temos que colocar nos nossos filhos. E nós também temos que colocar em nós, mulheres. Nós temos filhas. Então, nós temos que olhar para elas e falar, filha, você não vai na mão do mundo, você vai na contramão. Você vai ser direcionado de uma forma diferente. Você não é nós que nos adaptamos ao mundo, mas o mundo não pode ser adaptado por nós. Nós somos diferentes. Nós não vamos nessa mão, nós vamos fazer a diferença. Então, não dá para colocar um shorts curto. Não dá para colocar um cropped. Não dá para ter esse tipo de amizade. Não dá para ter esse tipo de nível. Não é assim que se fala, não é assim que se comporta. É difícil, é difícil. Vou falar para vocês que não é fácil, é um trabalho árduo, mas é um trabalho necessário. A gente não pode jogar a nossa autorresponsabilidade para o mundo. O mundo que cria, o mundo que faz, fazer o que se é nesse mundo que você veio, né? Fazer o que esse mundo está dessa maneira, não. É diferente, os meus filhos vão ser diferentes. Porque quando nós falamos assim, você não é todo mundo, realmente, os nossos filhos não são todo mundo. Eles são a diferença dessa geração. Eles são a diferença da próxima geração. Mas para que eles sejam a diferença, para que eles sejam profetas, para que eles sejam pastores, para que eles sejam homens e mulheres diferenciados, é eu e você que temos o trabalho dentro do nosso lar. É eu e você que temos o trabalho árduo de falar, filho, não é assim. De entender também que, às vezes, os nossos filhos precisam de tempo de qualidade. Sabe, muitas vezes a gente para e a gente está no celular e o nosso filho está ali do lado. Ai, mãe, eu quero assistir um filme com você, e você fica no celular e o filme está rolando, você nem sabe o que o seu filho está assistindo. Às vezes o seu filho chega da escola meio triste e você não escuta. É numa conversa pós-aula. É numa conversa quando chega da rua, que você consegue entender um pouco mais o coração do seu filho, da sua filha. É ali que você vai tirando algumas coisas, o que está entristecendo, o que você pode tirar. Ah, aconteceu uma situação, o que você pode tirar de proveito nisso? O que essa situação te ensinou? O que você pode mudar? Mas quando nós estamos com isso aqui, ó, a gente nunca vai ter tempo. Gente, enquanto a gente estiver aqui, vai ser que nem aquela cenourinha. Isso aqui é a nossa cenoura. Enquanto nós estamos na cenoura, o diabo está minando os nossos filhos. E a gente tem que entender a diferença e o caráter de cada um dentro da casa. A Letícia é uma que ela chega falando já. O Daniel, ele chega mais quietinho, mais na dele.
E a gente vai tirando aos poucos. Filho, como é que foi? Filho, como é que você tá? Filho, como é que foi isso hoje? Às vezes eu falo pro Leandro assim, marido, o que você comeu hoje? Onde você almoçou hoje? Às vezes ele fala para mim, o mesmo restaurante, o mesmo prato feito. Ei, como é que estava? Estava saboroso? Estava gostoso? Eu preciso saber como é que está o coração do meu marido. Eu preciso saber como está o coração da minha esposa. Mas perguntar no celular, ou olhando aqui, legal, isso não é preocupação. Nós temos que ter esse tempo de qualidade, nós temos que ter essa preocupação. E os nossos filhos precisam crescer vendo isso. Porque quando as nossas filhas crescerem, elas não vão querer qualquer esposo. Quando os nossos filhos crescerem, eles não serão qualquer esposo. Porque se dentro da nossa casa a gente tem o melhor, por que a gente vai querer sair de dentro da nossa casa e ter o mediano? Essa semana a gente saiu, e a Letícia está numa fase que ela não gosta muito de blusa. E aí ela saiu com uma blusinha básica, e na volta, nós paramos no lugar e a gente estava no estacionamento na rua, e nós estávamos no meio do caminho. Gente, um frio, final de tarde, muito frio. E a gente atravessando a rua, e aí o Leandro olhou para ela, você não está com frio, não? Aí ela falou assim, eu tô, mas eu esqueci a blusa. Aí o Leandro, naquele frio, tirou a blusa dele, colocou nela. Ela olhou para ele e falou assim, pai, você não está com frio? Não, mais do que você. Pai, não está com frio. Lógico, eu fiquei pensando, com certeza ele está morrendo de frio. Mas, o que é isso? Ele foi ensinado a ser cavaleiro. E ele está passando isso para a filha dele. Porque quando vinha um e falava assim, aí, tá com frio, fazer o quê, né? Não colocou a blusa e estava lá tudo enjaquetado. Não. Como homem tem que ser cavaleiro. Falar, não, eu vou tirar a minha blusa e eu vou te dar. E nós, como mulheres, nos sentir protegida nesse sentido. A Danila falou sobre isso ontem, como ela se sente protegida quando o Cristo fala assim, o meu marido vai fazer por mim. Hoje em dia, a Letícia não tem marido, mas a Letícia tem um pai. Um pai que está falando, filha, pega a minha blusa. Filha, o pai vai fazer o possível para te dar isso. Porque quando ela encontrar alguém, ela vai falar, olha, menos do que o meu pai, olha, vai dar trabalho, gente, porque não é querer falar do marido, meu marido, Deus caprichou. Então, ela vai ter trabalho para poder ganhar o coração da Letícia. Porque menos do que o Leandro, não dá. Menos do que o Leandro tem ensinado para o Daniel, também não dá. Porque nós temos duas diferenças. A Letícia que é mulher e o Daniel que é homem. Ensina a Letícia a não ser menos e ensina o Daniel como ser. É isso que nós precisamos para essa geração. Mulheres e homens diferenciados. E isso começa dentro da sua casa, dentro da minha casa. Pastora, a senhora vive no mar de rosas? Não vivo. Pastora, você não tem dificuldade? Tenho. Pastora, você tem adversidade? Muitas. Mas quando nós entendemos que juntos as adversidades se tornam pequenas, quando nós entendemos que nós vamos como família para Deus e nós oramos, Deus, Ele responde. E eu não ia falar sobre isso, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Teve uma época em que eu trabalhava, e a gente trabalhava bastante, eu, o Leandro, o Daniel e a Letícia estavam no nosso trabalho, e chegou uma fase que eu falei, gente, eu preciso me voltar para minha casa, eu preciso voltar para os meus filhos. Nós precisamos sim crescer, nós precisamos sim, na época a gente não tinha nossa casa própria ainda, então a gente estava de aluguel, então a gente precisava trabalhar. E eu falei para Deus, Deus, eu sei quanto eu preciso ajudar o meu marido. Nós juntos iremos vencer e realizar o nosso sonho. Mas hoje, se eu parar para isso, os meus filhos não vão parar para que os sonhos aconteçam e para aí depois eles crescerem, não. Nós tivemos o Daniel e a Letícia no meio de tudo isso. Então, eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para os meus filhos. Só que hoje, se eu parar, não vai dar. Porque nós tínhamos um comércio e dependia de mim também estar lá com a mão de obra. E eu fui para o Daniel e para a Letícia, e eu falei para eles assim, olha, o meu plano e o meu projeto, o nosso plano e o nosso projeto é
que eu pare de trabalhar, ou que pelo menos eu diminua a carga horária, e o seu pai assuma. Só que, porém, só se Deus fizer um milagre. E para que esse milagre aconteça, para que isso se realize, nós precisamos entrar em oração. Eu e seu pai vamos orar, mas vocês podem fazer parte disso. Vocês podem orar também por isso. E a gente passou um tempo orando, e a Letícia, toda vez que colocava o uniforme, porque daí no trabalho ela tinha o uniforme dela, ela colocava chorando e falava, mãe, quando que a gente vai vender? Quando que a gente vai vender? Eu falei, filha, continua orando. Continua orando. Até o dia que a gente conseguiu vender o estabelecimento que a gente tinha, nós adquirimos a barbearia que nós temos hoje no Condor. A minha carga horária diminuiu 70%. Então, hoje, quem está mais ali à frente é o Leandro, não precisa que eu esteja ali. Então, eu tenho mais tempo e disponibilidade de estar com os meus filhos. Então, assim, eu tenho tempo de sentar e conversar, eu tenho tempo de sair, ter qualidade com um, ter qualidade com o outro. Mas isso foi o quê? Não foi só apenas eu e o Leandro. Foi a casa. Foi a casa orando. Foi eu e os meus filhos orando, falando, esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto como família. Então, que você hoje possa sair daqui entendendo que assim, Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa oraremos junto. Eu e minha casa prosseguiremos junto. Eu e minha casa oraremos para que se rompa. Mas quando romper, a alegria e a gratidão vai ser de todos. Sabe o que é você ver as pessoas, os seus filhos festejar junto com você a vitória? Porque eles oraram junto, eles intercederam junto. Essa vai fazer a diferença, não vai ser a minha vitória, a sua vitória, vai ser a nossa vitória, em família. E foi isso que Neemias fez. Neemias olhou para aquelas pessoas que falaram assim, vem aqui ter junto com a gente, deixa aí a construção desse muro, deixa aí, vem aqui. Ele falou, não, se eu parar, essa obra não vai se findar. Então hoje, eu e você, se nós pararmos a nossa criação dos nossos filhos, se nós pararmos de olhar para os nossos filhos e começar a olhar para fora, lá na frente, nós iremos nos arrepender. Lá na frente, talvez eu e você vai olhar amargamente e vai dizer, por que não foi diferente? E você, filho, que hoje está aqui, está falando, pastora, mas você está falando sobre pai, sobre filhos, criação de filhos, eu não sou pai, eu sou filho. Você pode fazer parte disso. Você pode orar junto com o seu pai. Você pode orar junto com a sua mãe. Você pode sonhar junto com eles. Você pode abraçar hoje eles e dizer, pai, mãe, eu te amo. Porque eu e você hoje temos tempo, eu acredito, para quem tem os pais vivos, de dizer assim, pai, mãe, eu te amo. Pai, mãe, o que eu posso fazer para te honrar? A palavra de Deus diz que, filhos, honre pai e mães para que seus dias se prolonguem na terra, mas para que eles sejam felizes, para que eles sejam prósperos. Então, assim, hoje uma louça que você lave para sua mãe, um tempo que você tire para ir lavar a roda do carro do seu pai, vai fazer total diferença. Alguma coisa que vocês se conectem, que vocês estejam juntos, que você honre. Eu só sei fazer miojo. Faz um miojo. Serve para o seu pai e sua mãe, não é saudável. Mas serve para eles, honra eles, tira a mesa. Vai fazer a diferença. São pequenos detalhes que fazem com que a gente cresça. São pequenos detalhes que fazem que a gente se fortalece como família, que a gente estrutura. Sabe, a gente vai colocando um alicerce ali de cada tijolo, mas vai o cimento, né? Não entendo muito disso, mas vai o cimento ali no meio. Às vezes, não é o tijolo que vai fazer a diferença, mas é o cimento. O cimento o quê? De lavar uma roda de um carro. A diferença de fazer um miojo, de tirar a mesa. De ter tempo de qualidade. Você hoje olhou para o seu filho e falou assim, filho, eu te amo. Há quanto tempo você não olha para o seu filho e fala assim, filho, eu te amo? Há quanto tempo faz que você não olha para os seus pais e fala, pai, eu te amo? Porque às vezes, não é só viver por viver, conviver, Deus me deu os pais. Não, é nas atitudes e em palavra. Palavra de afirmação, muitas vezes, é o que a gente precisa para os nossos filhos e para os nossos maridos, para a nossa casa. É a gente afirmar, impulsionar. Isso que vai fazer a diferença.
E enquanto nós estivermos fazendo isso, nós estaremos levantando muros ao redor dos nossos lares. Enquanto nós estivermos fazendo isso, os nossos muros eles vão ser fortalecidos. E em Jó 1, ele vai falar que... Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Tá ali? Eu acho que vai ficar mais fácil. Jó 1:5, ele vai falar assim: quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendido a Deus e em pensamento. E aí vem Satanás, né? Isso ali, Jó, começo de Jó, eu vou dar uma resumida. Deus vai para Satanás e fala: e aí, de onde você veio? Ele fala: eu vim de rodear a terra. E você viu o meu servo Jó? Aí ele fala: eu vi. E aí ele fala assim: viu como ele é fiel? Em algumas traduções, ele vai dizer assim, Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e à sua família, e tudo o que ele tem abençoas, tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. O próprio Satanás olha para Deus e fala assim: pois é, em algumas versões, tem um muro ao redor de Jó. Você o cerca. Sabe o que é isso? O próprio Satanás está olhando e está falando assim: como que eu vou atingir Jó se você tem colocado um muro? Mas a palavra também de Deus diz que o que Jó fazia? Levantava pela madrugada, levantava altares ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, porque se um dos seus filhos tivesse pecado, se, por um acaso, Jó era aquele escoteiro sempre alerta, era Jó. O louvor pode subir. Esse era Jó. Aquele que falava assim: se o meu filho pecou, eu me ponho na brecha. Se o meu filho por um acaso fez, eu estou aqui. E aquilo que eu e você temos que fazer, nós temos que levantar um muro assim como Jó fez. Porque o inimigo vai falar assim: eu vou atingir a casa de fulano. Satanás vai falar: ali eu acho melhor que é causa perdida. Não é tão fácil você atingir a família do Cristo e da Daniela, não, porque eles estão sempre orando, eles estão sempre buscando. Ali é causa perdida, eu acho que você vai perder seu tempo. Porque o próprio inimigo reconhece. E eles têm que olhar para os nossos lares e entender que tem um muro de proteção, um muro de adoração. Como que nós construímos esse muro? Nós construímos o nosso muro da nossa casa com oração. Se disponha a orar. Se disponha a interceder. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Quando nós nos dispusermos a jejuar pela nossa casa, jejuar pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pelas nossas esposas. Quando nós levantarmos como família um altar de adoração. Sabe quando a gente fala assim: o culto do lar? Lembra que antigamente, não sei, os mais antigos? O culto do lar é o quê? Um dos filhos traz um versículo, o outro canta, pega a panela, bate para fazer de bateria. Esse é o tempo de levantar um altar de adoração ao Senhor. E a gente tem que estar disposto a entender isso. Essa semana, até estava comentando com algumas pessoas agora no começo da noite, que essa semana era quase, ontem na verdade, era quase meia-noite, eu e o Leandro já estava lá na cama, e aí daqui a pouco eu escuto um barulho na porta, e aí geralmente é o Daniel, porque ele não consegue dormir sem vir falar com a gente. Falei: deve ser o Daniel para dar benção, porque o Daniel é benção de manhã, benção de tarde, onde ele vai. E aí eu falei: filho, pode entrar. E daqui a pouco não entra só o Daniel, entra ele e a guitarra.
Meia-noite, gente. A gente já tinha passado o final de semana bem intenso. E aí entra o Daniel. Pai, olha só. E começa a tocar. Pai, eu vou juntar esse com esse, que daí dá nisso, que daí não sei o quê. E a gente já começou a cantar junto à meia-noite. A minha vontade era falar, filho, vai para a cama. Mas, não. Ele estava ali, a gente adorou e a gente teve um tempo. E ele veio todo empolgado, não vou contar o resto da história para não constranger. Porque ele estava todo empolgado para contar para o Ronaldo hoje de manhã. Ele falou, e a guitarra estava no carro, e ele falou, eu vou mostrar para o Ronaldo e tal. Aí chegou aqui, o Ronaldo não veio no culto de manhã, gente. Então, assim, levantar um altar de adoração. Tempo de jejum. E isso, a família entendeu o seu tempo. Às vezes não estão todos jejuando. A gente passou por um propósito de oração esses dias de jejum. Talvez às vezes não é a casa inteira que está orando, mas se você sentar à mesa, mesmo você estando de jejum. Eu estou de jejum, não vou sentar para a mesa, senão vai me atiçar. Não, senta. Tem um tempo. Senta ali junto. Você não está comendo a comida física, mas você está no espiritual. Então jejue, ora, levanta o altar de adoração. Tire tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha. Tire tempo de qualidade com o seu marido. Faz quanto tempo que você não olha para o seu marido e diz eu te amo e fala assim, vamos ali comer um cachorro quente, ou vamos fazer uma pipoca para quem gosta e ir assistir um filme da Netflix, ou alguma coisa do gênero. Tempo de qualidade. Sem celular. Sem distrações. Quanto tempo faz que você não pega o seu filho e não sai para tomar um café? Para chupar um geladinho? Para olhar para ele e falar, filho, eu te amo, eu estou aqui. Eu estou investindo tempo em você. Esse é o nosso primeiro ministério. Você como filho, você pode pegar o seu pai e falar, pai, vamos ali, eu não tenho dinheiro para te levar num lugar muito chique, mas eu tenho dinheiro para isso. Esse Dia das Mães foi o primeiro presente que eu ganhei da Letícia com o dinheiro dela. O Daniel foi no Dia das Mães do ano passado. Ele veio e me deu com o dinheiro dele. E muitas vezes eles nos presenteiam com o dinheiro dos pais, né? Ou nós presenteamos. Eles vieram, não, foi com o meu dinheiro. Tadinha, até esses dias eu falei, filha, mas não, mãe, tô zerada. Por quê? Foi tudo no presente Dia das Mães. Então, assim, pastora, não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você. Nós temos as nossas dificuldades. Mas quem conhece a minha história, sabe do que eu já vivi. Quem conhece a minha história, sabe por lugares onde eu passei. Quem conhece a minha história, sabe quanto eu orei, quanto eu busquei. Quanto eu falei assim, Deus, eu quero uma família que te honre. Eu quero uma família que te sirva. Eu quero um marido que te ame. Porque quando o homem ama a Deus, ele vai pensar 2 vezes em fazer alguma coisa errada. Porque não apenas por te amar e por te honrar. Não. Porque ele vai destruir a aliança que ele tem com Deus primeiro. Então nós mulheres temos que interceder e falar, Deus, que o meu marido te ame, te ame, te ame, te ame. Ame estar na tua casa, ame jejuar, ame falar do Senhor. Porque nós montaremos ali o alicerce, porque o nosso sacerdote está em Deus. Nós como mulheres temos que amar o Senhor e orar e interceder. Nós temos que ser a ponte entre os nossos maridos e os nossos filhos, para que nós possamos ter essa união. Esse é o nosso ministério. Você tem um ministério dentro da sua casa. Hoje eu não tenho filhos, mas um dia você vai ter. Hoje eu sou filho, hoje eu não sou casado, mas um dia você vai ter. E é o que você ter dentro da sua casa vai falar da próxima geração. São profetas, pastores, homens e mulheres de caráter da próxima geração. Está nas nossas mãos. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. E que nós hoje possamos entender que sim, Deus coloca nos nossos corações uma vontade. Que sim, Deus coloca em nossos corações o queimar por um ministério. Mas um ministério voltado para as nossas casas, voltado para os nossos lares,
voltado para a próxima geração, para que nós possamos fazer e começar dentro do nosso lar, para depois querer fazer lá fora. Enquanto o louvor vai estar ministrando, eu gostaria que você falasse com Deus uma oração sincera. Talvez você possa falar assim: pastor, a minha família está bem, a gente está alicerçado, a gente está buscando, mas quem sabe essa noite tem que buscar um pouquinho mais. Quem sabe essa noite nós possamos orar. Se você está com a tua família, se você está com teus filhos, se você está com teu esposo, dá a mão para ele e fala assim: vamos junto como família, vamos construir esse muro, vamos recolocar, edificar esses portões nos nossos lares, para que nós possamos ser protegidos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és Senhor, gera em nós, Senhor Jesus, essa noite, Senhor Jesus, a autorresponsabilidade, Pai, de entendermos, Senhor Jesus, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, Senhor Jesus, para com as nossas vidas. Pai, Senhor Jesus, ó Pai, os nossos filhos, Senhor Jesus, a nossa casa, o nosso lar, Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos entender que no Senhor, Espírito Santo de Deus, nós iremos construir esse muro ao redor dos nossos lares. Senhor Jesus, ó Pai, através do Senhor, ó Pai, nós criaremos os nossos filhos, a herança que o Senhor nos deixou, Senhor Jesus. Nós, Senhor Jesus, através do Senhor, ó Pai, formaremos, Senhor Jesus, ó Pai, homens e mulheres, Senhor Jesus, que te amam, uma geração que te adora, uma geração que te honra. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós nos posicionamos diante do Senhor e declaramos: eis-nos aqui, assim como Neemias, Senhor Jesus, nos dá estratégia, nos dá direção, Senhor Jesus, ó Pai, como reconstruir, nos dá direção, Senhor, como manter os inimigos longe. Senhor, fortalece, Senhor Jesus, ó Pai, famílias neste lugar essa noite. Fortalece, Senhor Jesus, ó Pai, maridos. Fortalece esposas. Fortalece, Senhor Jesus, pais, filhos, Deus. Fortalece, Senhor Jesus, mostra, direciona. Senhor, eu profetizo, Senhor Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, homens e mulheres do Senhor. Eu profetizo, Senhor Jesus, lares abençoados, lares, Senhor Jesus, com a sua paz, com a sua alegria, que o Senhor é o governo, que o Senhor reina. Espírito Santo de Deus, eu, Senhor Jesus, profetizo, Senhor Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, Senhor Jesus, a tua presença. Senhor Jesus, eu profetizo, Senhor Jesus, o teu cheiro suave e agradável, Senhor Jesus.
que pela manhã nós podemos te sentir. Espírito Santo, ao anoitecer nós podemos te sentir, e em todo tempo nós honraremos ao Senhor, nós honraremos o Senhor com as nossas vidas, e nós honraremos o Senhor, ó Pai, com a criação dos nossos filhos. Nós nos levantamos, Senhor Jesus, essa noite, e nos declaramos: eis-nos aqui, Senhor Jesus, eis-nos aqui, queima em nós, Senhor. Coloca nos nossos corações, Senhor Jesus, ó Pai, um calor, um fervor, Senhor Jesus, por fazer a diferença na nossa casa. Que a autorresponsabilidade seja sobre cada um aqui, Senhor Jesus. Traz no Senhor Jesus a verdade. Revela no Senhor Jesus aquilo que está no seu coração. E nós declaramos, Senhor Jesus, que aquilo que o Senhor deixou para que nós cumprimos, Senhor Jesus, nós iremos cumprir, nós iremos fazer, ó Pai. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que a sua parte o Senhor sempre faz e o Senhor sempre cumpre, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Quem recebe essa palavra? Amém? Eu queria comentar algo. A pastora Daiane falou sobre nós honrarmos, né, os nossos filhos. Mas talvez aqui nem todos sejam pais, mas todos são filhos. Todos são filhos. E algo que me tocou, né, hoje mesmo, ou ontem acho, a Letícia perguntou pra mim, não, hoje, na hora do almoço, ela falou assim: mas você voltaria, né, no passado pra mudar algo? E eu falei assim pra ela assim: hoje talvez eu volte, a única coisa que eu voltaria era pra passar mais tempo com a minha mãe, era pra falar mais pra ela o quanto eu amava ela. Sabe, irmãos, às vezes a gente, né, a pastora Daiane falou de manhã isso, às vezes a gente no velório, no funeral, nós queremos expressar para aquela pessoa que está ali, nós amamos, né, o quanto nós amamos ela, mas ela já não está mais ali. Então algo que eu deixo para os irmãos é: não deixe de falar em vida aquilo que precisa ser dito. Talvez você tenha, né, que fazer um acerto com seus pais, ou talvez você nunca tenha dito o quanto você o ama, quanto você é grato. Pastor, mas meu pai nunca demonstrou amor por você, por mim. Mas sabe, só o fato de você estar aqui foi porque teu pai te alimentou, não é verdade? Então isso já é um motivo de você falar: pai, obrigado por você nunca me deixou, né, morrer de fome. É grato. Pai, talvez eu nunca tenha escutado o Senhor que eu te amo, mas eu hoje tenho uma mentalidade e um coração que Jesus colocou em mim. Então eu digo a você: eu te amo, pai. Mãe, não deixe a oportunidade passar. Honre, porque a Bíblia fala, né, a promessa, o primeiro mandamento com promessa: honre teus pais, para que teus dias se prolonguem. Isso serve para todos. Amém? Glória a Deus. Eu queria acender a luz, por favor. Nesse mesmo espírito a gente ceiar ao Senhor. Esse é um culto muito especial porque nós ceiamos. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 11. Você pode ficar de pé que eu não vou me estender muito. O apóstolo Paulo fala: porque eu recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Um capítulo antes, o apóstolo Paulo, falando sobre esse cálice, diz que esse é o cálice da bênção. Então,
momento onde agora nós celebramos essa aliança que nós temos com Cristo. É um momento onde nós celebramos a aliança da bênção do Senhor. Nós estamos aqui por um motivo, por tudo aquilo e por aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Por isso eu quero convidar você hoje a celebrar esse momento. Por muitos anos, né, eu tinha uma mentalidade de que o ato de ceiar era um momento triste, né, um momento de angústia. Mas sabe, irmãos, um dia o pastor Edson, ele falou algo que mudou uma chave na minha vida. Nós temos que ceiar com alegria no nosso coração, porque nós não tínhamos nada, nós estávamos fadados, né, à morte, nós estávamos sentenciados. Mas Jesus comprou uma dívida que era nossa. Jesus comprou, e diz a palavra que rasgou o escrito de dívida que havia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso esse momento onde nós estamos aqui ceando, né, é o momento onde nós anunciamos aqui, falamos: ei morte, ei pecado, você já não tem mais poder sobre a minha vida. Por isso, né, eu quero te convidar a celebrar esse momento hoje. Pastor, quem pode, né, celebrar? Todos aqueles que têm uma aliança com Cristo. Então talvez você nos visite aqui, seja de outro ministério, talvez seja de outra igreja, né? E nós não somente encorajamos, mas nós, né, queremos muito que você ceie conosco, porque esse é o momento, né, onde nós celebramos aquilo que Jesus fez por nós. E se você tem uma aliança com Ele, se você se comprometeu nessa aliança com Ele, você está mais do que apto, né, a ceiar junto. Então eu queria que você saísse do seu lugar, né? A Bíblia fala também, né, que esse momento é um momento de comunhão. E eu queria que você saísse do seu lugar e celebrasse a ceia do Senhor com a sua célula, com seus amigos, com a sua família. Talvez, puxa, você esteja sozinho aqui, mas algum de nós aqui da casa vai te chamar e nós vamos ceiar juntos. Amém? Se você não pegou seu kit de ceia, você pode levantar a sua mão. Algum dos irmãos aqui, né, vão lhe entregar. Nós vamos fazer isso agora, celebrando esse momento com alegria no coração. Esse é o momento de alegria. Amém? Você crê nisso? Vamos fazer isso enquanto vai ser ministrada uma canção. Você pode celebrar esse momento. Não deixe ninguém sozinho, irmão, né? Alguém que vai ceiar, que vai estar aqui, não deixe ninguém ceiar sozinho. Convida, chama, né? Chama para perto. Com certeza Deus vai abençoar esse momento tão maravilhoso. O universo chora, se apagou. Ali estava amor do Salvador, seu corpo lá na cruz. O peso do pecado Ele
proporcionou, tem proporcionado. Não somos dignos de nada, não temos nada a te oferecer em troca. Obrigado, Deus, pela sua infinita misericórdia, pela graça maravilhosa que nos limpa, que nos ensina, que nos redime, que nos tira desse lugar de pecado, de sujeira, que nos leva para a sala do trono, que nos leva, Senhor, para esse lugar de intimidade, de comunhão, de fascínio pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, nunca sair desse lugar, entrando, como diz o livro de Hebreus, com ousadia, ó Deus, diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e possamos entrar nesse lugar todos os dias. Eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus. Nós abençoamos os alimentos que foram trazidos a esse lugar, ó Deus, que vão ser sustento, não somente físico, mas espiritual para as famílias que necessitam. Abençoa cada um que participou, que tem participado, ó Deus, que tem se empenhado, Senhor, para que a tua obra avance, cresça. Deus, que o Senhor possa ministrar sobre cada coração aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde. Não esqueça, quinta-feira, homens, nossa jornada masculina vai ser bênção demais, não perca.